Um terremoto durante a Copa do Mundo. A seleção mais imbatível do momento. O gol mais bonito de uma Copa. E também uma seleção que tem um grande histórico ofensivo. Tudo isso eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês, em que eu analiso as seleções do grupo C da Copa do Mundo de 2022, trazendo também algumas curiosidades sobre elas, né? Fala, rapaziada copeira, beleza? Então aí para mais um vídeo da nossa série, né, sobre a Copa do Mundo do Catar. Bom, para quem é novo aqui no canal, a gente está trazendo uma série analisando cada um dos grupos da Copa, fazendo uma análise sobre os números e também trazendo algumas curiosidades, né, que eu espero que vocês não conheçam. Então, se vocês gostam desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos e já deixa o like, né? E vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar falando do grupo C, do grupo da Argentina nesse vídeo, né? Vocês sabem quem são os outros times que estão no grupo da Argentina? Bom, o primeiro time aí está no grupo da Argentina, é claro, Argentina, cabeça de chave, Arábia Saudita, México e Polônia, né? E a gente vai começar falando, claro, da Argentina, que é a cabeça de chave. Eu trago sempre a história de cada uma das seleções na Copa, né? Bom, a Argentina já participou de 18 Copas, é uma das que mais participou, né? Só ficou de fora de 4. Foi campeã em 1978, jogando em casa, e em 1986, no México, né? E na última Copa aí, a Argentina foi eliminada nas oitavas de final, né, em 2018, pela França. Um jogaço aí, o Mbappé brilhou nesse jogo, teve o golaço do Pavard também, né? Sim, grande jogo. Ou seja, a Argentina tem uma grande história em Copas. Ela também já foi 3 vezes vice-campeã, em 1930, em 1990 e em 2014, mais recentemente, né? Super campeã da Copa América aí, 15 vezes, né? Então, a tradicional Argentina é nossa rival aí, nossos hermanos, né? Bom, falando um pouco de como é que a Argentina chega para a Copa, né? Como é que foi o desempenho dela? Bom, a Argentina nas eliminatórias fez 39 pontos com 11 vitórias e 6 empates, nenhuma derrota, só ficou atrás do Brasil aí que teve um desempenho excelente, né? Foi o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa, né? Então, grande desempenho aí da Argentina. Na Copa América, né, a competição continental que a gente tem aqui, na Sul-América, a Argentina foi campeã aí, né? Vocês sabem disso, imagino que a maioria saiba, campeã no Maracanã, ganhando de 1-0 do Brasil na final, né? Enfim, dia triste aí pro Brasil, mas a Argentina foi campeã. E isso faz também com que a Argentina quebre um jejum muito longo, né? Desde 1993 que ela não ganhava nenhum título, né? E aí acabou ganhando em 2021. Isso dá 18 anos sem título, né? Foi o primeiro título do Messi com a camiseta da Argentina principal, né? E se a gente falar um pouquinho do retrospecto da Argentina também nos últimos amistosos, a gente viu que tá difícil ela perder. Isso faz com que a Argentina chegue à Copa como o time há mais tempo sem perder. São 35 jogos sem perder da Argentina, isso mesmo. A última derrota foi para o Brasil na última Copa América que teve lá em 2019, né? Perdeu para o Brasil. Depois disso, não perdeu mais. Nesse meio do tempo, teve as eliminatórias, teve Copa América, teve a finalíssima aí, que é a competição entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa, né? Que a Argentina goleou a Itália 3-0 em pleno Wembley, né? Jogaço aí. Então a Argentina vive um grande momento no futebol. Diante do Messi aí, ele tá jogando muito bem pela Argentina agora. Ele que foi bastante questionado lá, o artilheiro da Copa América, enfim, vive um grande momento, né? Falando um pouco sobre o elenco da Argentina e um pouco sobre o ranking FIFA, que eu gosto de trazer também, né? Bom, a Argentina está em terceiro lugar aqui no ranking FIFA, né? Atrás apenas do Brasil, e o segundo time aí fica para os próximos vídeos, né? Esse critério aqui do ranking FIFA considera os adversários que ela enfrenta, também, claro, resultados, o tipo de adversário, o tipo de competição. Então a gente vê que a Argentina chega muito bem, né? Falando sobre o valor de mercado, que eu acho que é uma proxy, assim, uma aproximação do talento do elenco, né? A Argentina 608 milhões de euros. Se a gente comparar com as outras seleções da Copa, ela está em sétimo lugar, um desempenho um pouco mais modesto, né? São jogadores mais veteranos que tem na Argentina em algumas posições, também jogadores que se encaixam bem na seleção mesmo, né? O Lionel Scaloni está fazendo um grande trabalho técnico da Argentina, né? Falando um pouco mais do desempenho aqui, a gente tem o Emiliano Martins, um goleiro mais experiente aí, né, jogando no Aston Villa. Uma defesa renovada, até a Argentina que sofreu bastante com a defesa aí nos últimos anos. Tem o Cristiano Romero, o zagueiro do Tottenham, né, grande jogador, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, claro, mais experiente aí, Nahuel Molina, né, do Atlético de Madrid, vários jogadores com experiência europeia aí jogando em times grandes, né. No meio de campo, acho que tá um pouco mais precário, só tem os dois titulares que são muito bons, Paredes e Rodrigo De Paul, né? O Rodrigo De Paul fez uma Copa América excelente também. São os dois melhores jogadores. Giovanni Lo Celso, que fez uma grande Champions League pelo Villarreal, né?
Mas, claro, o ataque que é o destaque, né? Com, claro, Ángel Di Maria, né? Tradicional jogador argentino, muito craque aí. Lautaro Martins, que viu uma grande temporada aí, jogando pelo Inter de Milão, foi campeão italiano na temporada retrasada, artilheiro aí do campeonato italiano também, grande jogador. Mas, claro, né? O destaque aí da seleção argentina é ele, Lionel Messi, né? Grande craque aí do time argentino. O Messi, que ostenta várias marcas sobre a Argentina, né? E eu vou falar algumas, vamos ver se vocês sabem dessas, né? Bom, o Messi já tem 90 gols pela Argentina. Não só ele é o maior goleador argentino, como também ele é o terceiro maior de todas as seleções, né? O Messi também é o jogador que mais jogou pela Argentina, e o jogador que tem mais vitórias também, 100 vitórias. Essas 100 vitórias faz com que ele seja o quinto jogador que mais ganhou por seleção também. Várias marcas bem impressionantes, né? O Messi também é o jogador, claro que tem mais bolas de ouro, mas acho que isso você é mais conhecido aí do grande público, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver a última informação que tenho sobre o Messi aqui. É que ele é o jogador com mais Copas disputadas pela Argentina. Ele vai chegar à quinta Copa, deve ser convocado, claro, vai chegar à quinta Copa e pode se tornar o jogador com mais jogos em Copa, 25, né? Se a Argentina chegar até a semifinal, que é possível. Bom, esses são os dados de Lionel Messi, o craque da Argentina. E agora vamos falar um pouquinho da curiosidade. Bom, claro que vocês sabem de La Mano de Dios, né? O Maradona fez um gol aí em 1986 nas quartas de final contra a Inglaterra. Mas trazendo um pouco mais da história, esse gol foi emblemático também, não só por ele ter sido feito com a mão, né? O Maradona disse que foi a cabeça do Maradona e a mão de Deus, né? Mas porque era um confronto contra a Inglaterra, e na época de a Guerra das Malvinas, né? Entre Argentina e Inglaterra, então foi um gol bastante comemorado pelos argentinos. Naquele mesmo jogo, o Maradona faz um dos gols mais bonitos em Copa, driblando todo mundo, né? 4 minutos depois só. Então, um jogo bem emblemático. E outro dado interessante que eu queria trazer para vocês é que a bola do jogo, né, que ficou com o técnico, com o árbitro Ali Bin Nausser, está sendo leiloada aí. Então, se você tiver a bagatela de 14,9 milhões de reais, você pode comprar a bola desse jogo, né? Enfim, só trazendo mais uma última informação sobre a Argentina que eu acho que é interessante. Na Copa de 98, alguns jogadores argentinos foram proibidos de jogar a Copa porque eles tinham cabelo longo. O Daniel Passarella, que era o técnico, obrigou que os argentinos cortassem o cabelo. Bom, dois jogadores, o Canidia, ele Pájaro, e o Redondo, que na época era um craque do Real Madrid, se recusaram e não participaram da Copa por causa disso, sabe? Coisa bem polêmica da época. Bom, vamos falar das próximas seleções que a gente tem aqui. E a próxima seleção que a gente vai trazer aqui é a Polônia, né? A Polônia que já participou de 9 Copas, tem um histórico bom de participação em Copa, principalmente na década de 70, 80, né? Os melhores desempenhos dela foi em 74, terceiro lugar, em 1982. Em 82 ela só perdeu para a Itália, em 74 ela bateu o Brasil na disputa de terceiro e quarto, né? Então, grande desempenho aí da Polônia nessa época, né? Depois de 1990, ela nunca mais passou de fase, inclusive a última participação em 2018 também foi eliminada na primeira fase, né? Falando um pouco de como a Polônia chega para a Copa do Mundo, bom, na fase de grupos, né, a Polônia acabou ficando atrás em segundo lugar aí, né, foi um desempenho regular, era difícil ela ficar em primeiro, ficou no grupo da Inglaterra, né, na fase anterior aqui na repescagem, a Polônia ganhou de 3-0 da Rússia, que na verdade foi WO, né, a Rússia foi eliminada por conta da guerra, né, e aí, no último mata-mata, a Polônia ganhou da Suécia, aí no confronto entre o Lewandowski e o Ibrahimovic, confronto de artilheiros aí. Lewandowski levou a melhor, fez gol nesse mata-mata e classificou sua seleção para a Copa, né? Falando um pouco sobre as outras competições que a Polônia jogou, na Eurocopa, a Polônia foi bem mal, né? Não teve um desempenho muito bom, acabou ficando em último lugar do seu grupo, perdeu até para a Eslováquia, né? Então foi um desempenho bem ruim da Polônia. Na Liga das Nações, a Polônia acabou ganhando os 2 jogos de País de Gales, né, não foi rebaixada, mas não conseguiu fazer frente para a Bélgica e a Holanda, tomando algumas goleadas. Falando um pouco sobre o elenco e o ranking da Polônia, né, a Polônia está em 26º colocado, é um desempenho bem ruim, né, se considerar só os países europeus, é o 15º, então está bem lá para trás, inclusive atrás de algumas seleções que nem vão para a Copa, como a própria Suécia, né, então não vive uma grande fase aí. Falando um pouco sobre a questão do valor de mercado do time, 257 milhões, claro, os times europeus costumam ter um desempenho melhor aí,
é o 16º melhor, 15º melhor valor de mercado, ficando na metade de cima aí. Então, interessante. Falando um pouco mais sobre o elenco, o Chesney aqui, claro, goleiro conhecido aí da Juventus, né? Na defesa, a gente tem o Jan Bednarek, que é um jovem promissor aí do time da Polônia, né? Custa 22 milhões de euros, é um dos mais caros aí do elenco, né? Claro, o outro jogador que é muito destacado aqui é o Piotr Zielinski, não sei como é que fala, joga no Napoli, começou a Champions voando, 3 gols e 2 assistências, tá demais o Zielinski, fez gol nesse jogo aí contra a Suécia, né, nas eliminatórias, mas, claro, o grande craque aí da Polônia é o Robert Lewandowski, né, é o Lewandowski, ostenta várias marcas impressionantes, ganhou tudo na Alemanha por Borussia e Bayern de Munique, foi o melhor jogador do mundo em 2021, em 2020, em 2022 acabou terminando em quarto lugar, nessa temporada já tem 14 gols em 13 jogos, mais de um gol por jogo, o cara é muito matador, né? Claro, é o jogador com mais jogos pela seleção polonesa e o que tem mais gols, 134 jogos e 76 gols, né? Grande desempenho aí do Robert Lewandowski, a gente sabe que ele vai ser o capitão, vai ser a grande marca. Uma curiosidade aí sobre a questão do Lewandowski, ele ser capitão, uma atitude que eu achei muito bonita da parte dele, ele se encontrou com o Shevchenko, né? Pela questão da guerra, na Copa, ele que é o capitão, vai usar a braça de capitão com as cores da Ucrânia, né, para homenagear em relação à guerra. A Ucrânia acabou não se classificando para a Copa, então acho que bem legal aí do Lewandowski, né, craque dentro e fora de campo. Bom, falando um pouco sobre as curiosidades da Polônia, é um time que tem uma tradição muito ofensiva. A gente acabou de falar do Lewandowski, que é o principal jogador e o craque artilheiro aí do time, mas lá atrás a Polônia também tinha um grande desempenho ofensivo. Na Copa de 74, que ela acabou sendo em terceiro lugar e ganhando do Brasil, o gol contra o Brasil na vitória por 1-0 foi do Lato, né? Craque polonês nessa época aí, ele foi artilheiro dessa Copa, com 7 gols em 7 jogos, média de um gol por jogo. Grande craque aí desse time, dessa época da seleção polonesa. E um outro dado interessante, o Brasil e a Polônia também fizeram um outro confronto histórico. Um jogo de 6-5, isso mesmo, 6-5, 11 gols, que é o segundo jogo com mais gols na história, né? Então, a Polônia sempre participando de grandes episódios ofensivos, né? Grande tradição ofensiva. Vamos falar de outro time aqui do grupo, que é o México, né? O México também é um time muito tradicional aí das Copas, né? O México já tem 17 participações em Copa, também é um dos que mais participaram, né? A melhor participação dele foram as quartas de final em 1970 e 1986. Nesses 2 anos, o México foi sede da Copa do Mundo, então em casa ele se deu muito bem, né? E a última participação do México foi uma eliminação nas oitavas de final em 2018, né? Para quem? O Brasil. 2-0, gols de Neymar e Firmino, né? Então o México aí tem uma grande tradição nas Copas, né? Mas falta ainda chegar mais longe em alguma das Copas, né? Vamos falar um pouco de como é que o México chega para essa Copa, né? Desempenho razoável, vai analisando. O México chegou em segundo lugar, empatado com o Canadá, uma grande surpresa aí, né, das eliminatórias da CONCACAF. Ficou 3 pontos à frente dos Estados Unidos. Teve um desempenho razoável aí, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Foi bastante criticado pela imprensa local. O técnico é o Tata Martino, argentino, né? A imprensa local critica que o futebol não foi bem jogado, que falta um craque. Na Copa Ouro, né, que é a Copa relativa à Copa América, o México em segundo lugar perdeu para os Estados Unidos aí na prorrogação, né? Na Copa América de 2019, Copa Ouro de 2019, o México foi campeão ganhando os Estados Unidos. Então eles sempre se revezam aí nesse desempenho. Falando um pouco sobre os outros jogos do México, ele fez alguns amistosos contra as seleções da América do Sul aqui, perdeu 3, perdeu para Equador, empatou com o Equador, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia também. Enfim, teve um desempenho ruim, empatou um jogo, só ganhou 1, né, nos 5 jogos que ele fez contra os times da América do Sul. Então não chega muito bem, isso faz com que ele tenha caído um pouco na questão do ranking FIFA, né, caiu 2 posições. Mesmo assim, o México permanece em 13º colocado, que é um ranking excelente do México, né? Tirando o Brasil, a Argentina e as seleções europeias, é o melhor. Um time com bastante tradição aí. Falando um pouco sobre o valor de mercado, 201 milhões e 300 mil euros, né? É o 21º em relação aos outros times, atrás da Polônia. É uma seleção mais velha, né? Com jogadores mais velhos, se diminui um pouco o valor de mercado. E sem grandes destaques, assim. Vou comentar alguns aqui que são importantes, né?
Primeiro, o volante aqui, com mais jogos pela seleção, o Andrés Guardado, já tem 177 jogos. E se eu falei que o Messi tem 100 vitórias pela seleção, o Guardado tem 102 vitórias pela seleção. Desempenho muito bom do Guardado, sabe? Agora já é um jogador mais veterano, aí, né, 36 anos, um jogador mais cerebral, pode ser um destaque aí da seleção. Outro nome interessante é o Raul Jiménez, também um dos artilheiros da seleção, 29 gols, né? Desde 2020 ele sofreu um traumatismo craniano, né? Fraturou o crânio, não vem jogando tão bem assim, a gente espera que ele retome o bom futebol aí na Copa. Inclusive, estou com a camiseta do México aqui, eu gosto bastante do México. Temos o Irving Lozano aí, né, do Napoli, jogador mais jovem aí, que vem se destacando bastante nos últimos anos, mas acho que o nome mais conhecido é Guillermo Ochoa, né? O Ochoa que, enfim, protagonizou várias defesaças na Copa. Ele é um jogador que, mesmo quando tá mal no clube, na Copa ele vira um monstro, vira um paredão, fecha o gol. Contra o Brasil, a gente lembra na Copa de 2014, 0x0, ele catou tudo. Inclusive, essa defesa lendária aí, que o Neymar deu uma cabeçada, ele buscando o cantinho, muita gente comparou essa defesa com a defesa do Gordon Banks, né? É considerada a defesa mais bonita do mundo contra o Pelé. Então, o Ochoa aí que brilha bastante pela seleção, já tem 37 anos, é verdade, mas acho que ele deve ter um bom desempenho aí, né? Bom, falando sobre as curiosidades do México, é um país muito festeiro. Para vocês terem uma ideia, o México, na Copa de 2018 mesmo, contra a Alemanha, a torcida comemorou tanto um gol que, que os institutos geográficos locais registrou um pequeno terremoto com tanto que a torcida pulou, né? Então, inacreditável, assim, quando eles comemoraram, só um jogo contra a Alemanha, foi o gol contra a Alemanha, né, do Lozano, inclusive, que deu a vitória. Então, eles ficaram muito felizes de ganhar da Alemanha e comemoraram muito. Nessa mesma Copa, teve esse episódio muito curioso que o embaixador da Coreia do Sul tomou tequila na garrafa. Os mexicanos fizeram uma festa, juntaram lá, estavam cantando coreano, hermano e aéreas mexicano. E essa festa toda foi porque a Coreia ganhou da Alemanha, né? E o México acabou se classificando para a Copa do Mundo. Então, ó, o México faz desde 1990 que não passa das oitavas de final e eles já fazem essas festas todas. Imagina se o México é campeão, chega numa semifinal aí, o mundo vai parar, né? Enfim, vamos para a última seleção desse grupo aí, que é a Arábia Saudita. Uma seleção bem mais fraca, participou de 6 Copas, dessa é a sexta participação dela, né? Melhor desempenho foi em 1994. Aliás, de 94 a 2006, a geração saudita teve um bom desempenho aí, participou de todas as Copas. Depois teve um vácuo, voltou à participação em 2018. Lá em 94 chegou até as oitavas de final. Em 2018 acabou parando na primeira fase, né? Perdeu 2 jogos e ganhou só do Egito. Falando um pouco de como é que a seleção da Arábia Saudita chega para essa Copa do Mundo, nas eliminatórias asiáticas o desempenho da Arábia Saudita foi razoável. Na primeira fase, ela passou aqui no grupo, em primeiro lugar no grupo D, né? Teve um desempenho ok, 22 pontos, né? Na segunda fase, que foi um desempenho bem melhor da Arábia Saudita, né? Passou na frente, inclusive, do Japão aí. Então, um bom desempenho nas eliminatórias, passando em primeiro lugar, na frente de Japão e Austrália, né? Falando um pouco sobre a Copa da Ásia, o desempenho dela foi muito ruim, né? Ela acabou sendo eliminada rápido, foi mal na fase de grupos, né? E na mata-mata acabou perdendo para o Japão logo nas oitavas de final por 1-0, né? Fazendo poucos gols nessa competição. E se a gente pegar o retrospecto aí nos últimos amistosos, empatou em 0-0 com Equador e Estados Unidos e perdeu da Venezuela de 1-0 e perdeu do Equador também de 1-0. Então, nesses últimos 4 jogos não fez nenhum gol. É um time que tem bastante dificuldades ofensivas, né? Um time que não cria muitas oportunidades de gol. Falando um pouco do elenco, que com certeza a maioria das pessoas não conhece, eu também não conhecia muito até começar a dar uma estudada aqui. A maioria dos jogos são desse time aqui, né? O Al Hilal Saudi, que é o melhor time da Arábia Saudita. Então, não tem nenhum jogador que joga fora do Oriente Médio ali, né? São jogadores bem desconhecidos. Em valor de mercado, é o 30º entre todas as seleções da Copa. Fica à frente do Catar só e de mais uma seleção que vocês também vão saber, que é a pior seleção, o time menos valioso, na verdade. Em relação ao ranking, 51º ficando atrás do Catar, e entre os times árabes que vão para a Copa é o pior, entre os times da Ásia que vão para a Copa é o pior ranking FIFA, né? Então, uma seleção bem mais fraca. Os destaques realmente ficam por conta do volante aqui, o Al Faraj, que é o capitão tanto do time aqui do Al Hilal Saudi,
como o da Arábia Saudita, né? Um jogador mais experiente, já 56 participações, fez gol na Copa de 2018, né? Contra o Egito. E o outro jogador melhor, assim, o camisa 10 do time, é o Salem Al-Dawsari, também que joga aqui no Al-Sadd, que é o jogador mais valioso aqui, 2,80 milhões. Camisa 10 aí, joga pela esquerda, ponta esquerda, é mais habilidoso, assim. Também fez gol na Copa de 2018, fez 2 gols da Arábia Saudita, mas acho que não é uma seleção que vai inspirar muitos cuidados do adversário, né? Falando um pouco da curiosidade sobre a Arábia Saudita, eu tenho certeza que quando eu falei lá no começo do vídeo que o gol mais bonito da Copa, vocês iam pensar que era do Maradona. Mas não é. É a dessa fera aqui. Deixa eu até pegar o nome dele aqui para falar direito. Saed Al-Owairan. Fez um dos gols mais bonitos da Copa, né? Das Copas. É o sexto gol mais bonito de todas as Copas. E foi o gol mais bonito da Copa de 94, contra a Bélgica, né? Nessa desempenho que a Arábia Saudita chegou nas oitavas de final, né, em 1994, ele fez um golaço arrancando lá de trás, driblou 6 jogadores. Para quem quiser, vale a pena procurar aí no Google, no YouTube, o gol desse jogador, né? Enfim, era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui sobre a Arábia Saudita, né? Sobre os times do grupo da Argentina e o grupo C da Copa, né? Dando meu pitaco, eu acho que a Argentina deve passar de fase com tranquilidade. Eu acho que, inclusive, é uma das favoritas da Copa do Mundo, né? Junto com o Brasil, principalmente. Acho que a Arábia Saudita não deve exercer muita resistência a nenhum dos outros times. Deve ser realmente eliminado. E acho que esse jogo, primeiro aqui, tem um grande potencial de definir quem que vai passar de fase. Eu tô torcendo pro México. E realmente, em relação aos dados, eu acho que o time mexicano é um pouquinho melhor. Em relação ao ranking FIFA, a gente olha, né? Um time mais experiente. Claro que a Polônia tem o Lewandowski e o Zielinski, né? Jogadores europeus. Mas eu aposto em passar o México nessa fase, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Comenta aí se você concorda comigo, se você acha que esses times que vão passar mesmo. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele likezão para ajudar o nosso canal. Tamo junto, até a próxima. Falou!